A coisa mais desagradável é viver na ignorância. É realmente difícil admitir que você está cansado do casamento e não ama mais uma pessoa? Em vez disso, uma pessoa vai para o engano e comete ações estúpidas. Minha esposa perdeu o controle de si mesma e foi pega traindo. Tive a oportunidade de me divertir um pouco. Meu nome é Craig Johnson. Sou casado há 17 anos com Caroline, a mulher que eu acreditava que me amava completamente. Acontece que eu não tinha a mínima ideia. Nos últimos 6 anos, ela tem tido um caso com o chefe, o dono da imobiliária onde ela trabalha. Temos 3 filhos, uma filha de 16 anos, um filho de 12 anos e uma linda garotinha que acabou de fazer 2 anos. Eu os amo muito, exceto minha esposa. A propósito, sou um sargento detetive. Cerca de 2 meses atrás, minha filha mais nova caiu na creche e minha esposa não estava disponível para buscá-la. Então, papai veio ao resgate. Corri para lá no meu carro sem identificação com as luzes piscando e corri para buscá-la. Ela estava chupando um pirulito e fungando. Eu a examinei, dei-lhe um beijo e baguncei seu cabelo. As crianças mais velhas odiavam isso. Ela adora. Deixei-a rindo e fui falar com a gerente da creche. Ela me informou que Gideon tinha caído e tinha um corte profundo na panturrilha. Eles tinham chamado uma ambulância que estava a caminho. Sentei-me com minha filha e logo a fiz rir de novo. Os paramédicos chegaram e recomendaram levá-la ao pronto-socorro para levar pontos. Então, segui a ambulância até o hospital. Tentei entrar em contato com minha esposa, mas caiu na caixa postal. Enviei uma mensagem e usei o aplicativo localizador, pois Lynne frequentemente perdia seu smartphone. O aplicativo mostrou que ela estava no Holiday Inn, a apenas 7 milhas de distância. Fiquei com minha filha enquanto ela levava os pontos. Assim que ela terminou, assinamos os formulários e eu peguei o assento infantil dobrável do porta-malas. Eu o instalei no banco de trás e aprendi. Então fomos encontrar a mãe dela. Meu estômago estava começando a rejeitar o sanduíche Hero que eu tinha comido no almoço. Entrei no estacionamento do Holiday Inn bem a tempo de ver Caroline e seu chefe, Arthur Ashe, saindo do saguão. Eles estavam andando de mãos dadas e a mão esquerda dele estava nas costas dela. Eles riram e sorriram um para o outro e então ela o beijou. Foi exatamente o tipo de beijo que ela costuma me dar. Não sei como explicar exatamente, mas parei o grande Ford e ajustei a câmera do painel para vê-lo se aproximando do Lincoln Aviator dela. Ela se virou para ele e o beijou apaixonadamente. Foi uma manobra um tanto inesperada, pelo menos ela não fez isso comigo. A mão dele estava escorregando, sim, estava escorregando, pelas meias dela. O engraçado é que eu pedi para ela usar meias somente quando estivéssemos juntos. Então ela enfiou a mão no bolso e tirou a calcinha que eu dei a ela no nosso aniversário. Ela sorriu e entregou a ele. Acabou, lembro de pensar. Eles riram, se beijaram de novo e então ela entrou no carro e foi embora. De repente, vi as luzes de freio e ela freou bruscamente. O carro dela estava parado e, de repente, meu telefone tocou. Olhei para o número e o nome. Era ela. Oi, Caroline, respondi em um tom calmo. O que aconteceu? Onde você está? Ela perguntou assustada. Estou no hospital. O bebê está bem. Onde você está? Não consegui falar com você pelo telefone. Eu respondi, estou no escritório. Estou indo para o hospital agora. Ela mentiu para mim. Tenha cuidado na estrada, eu disse e desliguei. Fiquei de olho no carro dela enquanto ela ligava mais 2 vezes. Mudei todas as chamadas para o correio de voz. Ela se moveu para frente e quase bateu em uma caminhonete que saltava para a rua. Eu sorri enquanto ia para casa. Bati no meu telefone e liguei para um amigo que era um investigador particular dizendo a ele que precisava conversar. Quando cheguei em casa, carreguei um Gideon dormindo para dentro. Então voltei para o meu carro e peguei 4 kits de cotonete de DNA. Lá dentro, limpei a boca de Gideon, coloquei o cotonete em um recipiente, fechei e etiquetei o saco plástico. Peguei um chá gelado e liguei para o trabalho. Falando com meu chefe,
o chefe dos detetives, expliquei que precisava do resto da semana de folga para lidar com alguns assuntos familiares. Tudo bem? Ele perguntou. Sim, senhor. Só preciso consultar alguns médicos sobre meus filhos. Certo. Só me mantenha informado. Você entendeu, chefe. 20 minutos depois, a garota que eu desprezava apareceu. Vê-la me deixou fisicamente doente, mas respirei fundo e contei até 10. Só cheguei a 7 antes que ela irrompesse pela porta. Onde ela está? Ela gritou. Eu disse a ela para se acalmar, que o bebê estava dormindo. Ela passou por mim e entrou no quarto do bebê. Comecei a fazer uma lista de coisas para fazer no dia seguinte. Advogada de divórcio, investigadora particular, loja de eletrônicos. Ela saiu furiosa do quarto e me confrontou. O que aconteceu? Ela exigiu. Ela levou como uma guerreira. Nossa, só 4 pontos, e o médico disse que eles deixariam pouca ou nenhuma cicatriz. Ela está bem, Caroline. Por que não me ligaram? Ela gritou. Eles tentaram, querida. Não conseguiram falar com você. Eu também tentei. Caiu na caixa postal. Então, onde você estava, querida? Ela começou a gaguejar e desviou o olhar. Eu estava em uma reunião. Eu tinha desligado meu telefone para que ele não atrapalhasse a reunião. Eu tinha sugerido que, em vez de desligá-lo, você o colocasse no modo vibrar. Estou feliz que não tenha sido nada sério com as crianças ou algo mortal comigo. Seu rosto ficou nublado, então ela empalideceu. Nunca pensei nisso, ela disse. Claro que não, querida, pensei comigo mesma. Naquele momento, nossos outros 2 filhos chegaram da escola, Marissa, que tem 16 anos, e Craig Jr., que tem 12. Eles pararam na sala de estar e olharam para os pais. E aí, pai? Perguntou o meu filho. Minha linda filha fixou a mãe com um olhar frio, mas me disse. Está tudo bem, pai? Sim. Sua irmã caiu na creche e se cortou. Ela teve que levar pontos no pronto-socorro e eu fui com ela. Eu cuidei da minha esposa. Ela estremeceu. Onde você estava, mãe? Marissa perguntou. Eu estava em uma reunião, ela murmurou. Obviamente minha filha sabia ou suspeitava de algo. Júnior, como o chamávamos, lançou um olhar penetrante para sua mãe. Sério, mãe, ele disse. Caroline se contorceu e ficou vermelha. Preciso tomar um banho, ela disse. Não consegui resistir. Você não tomou uma hoje de manhã? Perguntei inocentemente. Ela tropeçou e olhou para mim como se estivesse tentando me fazer entrar em combustão espontânea. Supere isso, Craig, ela sibilou. Ela se virou e subiu as escadas. Virei-me para meus filhos e fiquei surpreso com suas expressões. Eles estavam devastados e me olhavam tristemente. Vai ficar tudo bem, rapazes. Só uma briga. Se você diz, papai, disse Marissa. Júnior apenas balançou a cabeça. Que tal pizza? Eu perguntei. Liguei e pedi pizza. 30 minutos depois, 2 pizzas grandes chegaram, uma de calabresa e uma de cogumelo. As crianças comeram, até a pequena Gidget, e esperamos pela mãe delas. Ela apareceu e torceu o nariz. Você sabe que eu só gosto de anchovas, ela rosnou. Então me processe, eu disse. Ela me lançou um olhar ardente e foi se servir de um pouco de vinho. As crianças estavam rindo e lançando olhares de soslaio para a mãe. Ela saiu furiosa para algum lugar e as crianças e eu conversamos sobre a escola e eventos sociais, como encontros e coisas assim. Naquela noite parecia meia-noite no Polo Sul e eu tive que pegar outro cobertor. Já fazia um tempo que não tínhamos intimidade, tipo 3 meses. Só estava piorando. No dia seguinte, consultei um advogado para explorar minhas opções. Ela não tinha tolerância para trapaceiros, especialmente esposas infiéis, e tinha uma queda por policiais. No entanto,
Ela me informou que vivíamos em um estado sem culpa, então, independentemente das circunstâncias, eu estaria em desvantagem, a menos que minha esposa concordasse com meus termos. Ela me aconselhou a coletar todas e quaisquer evidências disponíveis e veríamos o que poderia ser feito. Ela mencionou que, em termos de pensão alimentícia, eu estava em uma posição relativamente boa porque minha esposa ganhava mais do que eu. Além disso, devido à sua idade, minha filha mais velha podia escolher com qual dos pais ela queria morar. Então, me encontrei com um investigador particular e providenciei a vigilância da minha esposa e da amiga dela. Ele era um bom amigo e ex-colega, então o custo seria administrável e eu obteria todas as evidências necessárias. Então fui à loja de eletrônicos e comprei vários gravadores sem fio e 3 câmeras de vídeo. Fui para casa e instalei as câmeras no quarto principal, na sala de estar e no quarto de hóspedes. Planejei colocar um dos gravadores no carro dela, um em uma estante na sala de estar e um no quarto principal. Mais tarde, recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que ela chegaria tarde em casa e me pediu para cuidar das crianças até ela chegar. Eu me preparei. Peguei Judith e depois voltei para casa para começar a preparar o jantar. Cerca de 2 horas depois, meus 2 filhos mais velhos chegaram em casa e discutimos os planos para o jantar. Frango grelhado, purê de batatas e espinafre cremoso. O que você acha? Perguntei. Marisa disse que parecia delicioso. Júnior olhou para mim, sorriu um pouco e perguntou: o que a mamãe quer? Eu disse a ele que a mamãe poderia pegar seu próprio jantar. Marisa e Júnior trocaram olhares e então Marisa disse: papai, precisamos conversar. Presumi que estava prestes a ser repreendida, então fomos para a cozinha e começamos a preparar o jantar. Ela começou: pai, acho que a mamãe está brincando. Ela está desrespeitando você e nunca está por perto quando precisamos dela. Marisa está certa, pai. Fico feliz que eles tenham herdado boa aparência e inteligência, não importa de onde os tenham tirado. Parei o que estava fazendo e os reuni em um abraço coletivo. A irmã mais nova deles imediatamente se juntou a eles, gritando: eu também, eu também. Olhei para meus filhos e confessei meu amor por eles, enfatizando que ele excedia até mesmo meu amor próprio, um sentimento que eu frequentemente compartilhava, embora eles geralmente achassem isso cafona. No entanto, eu precisava expressar minha preocupação sobre as ações da mãe deles. Mas lembrem-se, vocês são meus filhos. Nós vamos superar isso. Eu prometo. Júnior sugeriu: pai, talvez você devesse fazer um teste de paternidade em nós. Pode ajudar no seu caso. Não mudará meus sentimentos por você, mas lançaria luz sobre as ações dela. Pai, o Júnior está certo. Eu também quero saber. Agora mesmo, não tenho muito amor por ela. A honestidade deles me surpreendeu e eu simpatizei com a mágoa deles. Certo, vamos fazer isso antes que ela volte. Eu obtive cotonetes de bochecha, selei-os e guardei-os na minha pasta. No dia seguinte, levei as amostras às pressas para um laboratório independente. Custou mais, mas eu precisava de um encerramento rápido. 1 semana e meia depois, os resultados chegaram. Nenhuma das crianças era biologicamente minha. Apesar da minha relutância, tive que comparecer à festa de 4 de julho da empresa dela na casa do dono. Ela era uma vendedora de primeira e precisava da minha presença. Armado com evidências, fitas, fotos, gravações, vídeos, recibos e resultados de DNA, eu sabia que tinha tudo o que precisava contra ela e seu amante. Eu só não tinha determinado a melhor abordagem ao momento. De qualquer forma, parecia que eu já estava derrotado. Então eu fui. Ela mencionou que não seria uma reunião de família, então as crianças não foram convidadas. Olhando para trás, acabou sendo uma coisa boa. Chegamos um pouco depois das 11 da manhã e pegamos algumas bebidas. Bud para mim, vinho branco para ela. Ela usava um vestido de verão amarelo, sem sutiã, 3 alpargatas e um chale. Ela estava deslumbrante. Fiquei perto dela, não exatamente seguindo cada movimento dela, mas mantendo um olho nela. Seu amigo a encontrou e conversou com ela por um tempo, sussurrando coisas doces em seu ouvido antes de retornar às suas funções de anfitrião. Ele desapareceu,
e imediatamente intensifiquei minha vigilância sobre Caroline. Ela continuou examinando a área e, depois de sua terceira taça de vinho, perdeu meu rastro. Álcool não lhe caía bem, e ela estava perigosamente perto de ficar embriagada. Observei enquanto ela pegava mais uma taça de vinho e se esgueirava para o outro lado da propriedade expansiva onde ficava a casa dele. 2 de seus colegas tentaram me distrair, mas mudei para a Coca-Cola depois de beber metade da minha Bud. Eles estavam um pouco bêbados, mas consegui segui-la enquanto ela se dirigia para o canto do galpão do jardim e desaparecia atrás dele. Colocando minha Coca-Cola na mesa, peguei meu celular e liguei a câmera de vídeo. Esgueirando-me pela esquina do celeiro, passei despercebido e segui para o portão nos fundos do prédio. Olhando pela esquina, notei minha esposa. Eu tive muita sorte, se assim posso dizer, porque testemunhei minha esposa me traindo. Não vou entrar em detalhes, mas parecia terrível. Mas, aparentemente, ambos gostaram. A única coisa que percebi é que o que costumava pertencer a mim não é mais meu. Tirei algumas fotos e fui na direção deles. Peguei seu ridículo coque masculino, agarrei-o e o puxei para longe da minha esposa. Girando, dei um poderoso gancho de direita em seu rosto, quebrando seu nariz e fraturando sua bochecha esquerda. No processo, acabei machucando minha mão. Ele caiu no chão inconsciente enquanto Caroline desmaiou ao lado do galpão. Rapidamente, recuperei minhas algemas e o prendi ao poste da cerca, recitando seus direitos enquanto o fazia. Você está sendo preso por abuso sexual. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no tribunal. Os gritos de confusão de Caroline perfuraram o ar. Você também tem direito a um advogado. Se você não puder pagar por um será fornecido para você. Você entende esses direitos? O pânico de Caroline aumentou enquanto ela lutava para ficar de pé. Disquei 911 no meu celular e esperei a ajuda chegar. 911. O que há de errado com você? Aqui é o detetive Craig Johnson, número do distintivo 714. Estou na Larson Street, 6132, e prendi um suspeito que aparentemente molestou uma mulher. Preciso de reforço imediato, um atendente no local, uma ambulância, e uma reunião está acontecendo em uma casa particular. Caroline ficou furiosa. Não é o que você pensa, ele não me molestou, babaca. Aqui está a situação, Caroline. Isto é um ataque. Tenho gravações de vídeo, gravações de áudio, fotografias, recibos, o período de tempo da sua localização e amostras de DNA dos nossos 3 filhos, provando que eles não são meus. Ou você coopera ou nunca mais verá seus filhos. Você está envergonhando eles. O rosto dela ficou pálido. Ela caiu no chão, gritando, não. Eu a ajudei a se levantar, enrolando-a. Ou então, Caroline, ela sussurrou. Minha calcinha. Você não precisava dela há 5 minutos, por que acha que precisa dela agora? Deixe isso para os criminologistas. Ajudei-a a se levantar, ela estava chorando, ofegante e fungando. Nós nos movemos lentamente pelo quintal em direção ao pátio. Conforme nos aproximamos, a pequena multidão de cerca de 10 pessoas do lado de fora ficou em silêncio, então ficou visivelmente chocada. Eles se afastaram, e eu a guiei até uma espreguiçadeira vazia, onde ela se sentou. Seus 2 amigos levemente embriagados correram e começaram a gritar. O que aconteceu? O que você fez com ela? Eu não fiz nada. Seu chefe a agrediu. O quê? Dona gritou. Você me ouviu, eu respondi. E você não sabia? Você não sabia, Laura gritou. Sabe de uma coisa? Eu perguntei. Ela disse que tinha um casamento aberto. Ela disse que você estava bem com isso. Ela mentiu, eu disse. Foi então que a polícia chegou. Eu direcionei os 2 policiais para o galpão do jardim e os instruí a ler os direitos dele novamente, pois eu não tinha certeza se ele tinha me ouvido. O sargento da recepção chegou com outro patrulheiro, e eu instruí o oficial a tomar depoimentos e endereços de Dona e Laura. A esposa do perpetrador abriu caminho pela multidão, exigindo saber o que estava acontecendo.
O sargento explicou que seu marido havia sido preso e a informou dos detalhes. Ela explodiu em insultos. Perdeu a compostura e tentou atacar Caroline, que estava quase em estupor naquele momento. A polícia interveio, e os paramédicos chegaram logo depois. Descrevi brevemente a situação para eles, e eles colocaram Caroline em uma maca. Quando ela se levantou, havia uma pequena poça na chaise longue. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela soluçava. Eu disse a eles para levá-la ao pronto-socorro e fazer um exame, para que pudessem então apresentar queixa contra o agressor. Então outros policiais tiraram Arthur, seu rosto inchado e suas mãos algemadas atrás das costas. Ele tolamente declarou que eles tinham um entendimento mútuo, e o encontro ocorreu por consentimento mútuo. Infelizmente, sua esposa ouviu e desabafou sua raiva nele. Você é um babaca. A polícia a deteve novamente, e ela ameaçou com uma ação legal. Você ouvirá sobre isso do meu advogado. Eu o segui até o pronto-socorro, preenchendo toda a papelada porque, bem, ela ainda era minha esposa. Então fui até a delegacia e registrei uma queixa contra ele. Como era sábado, ele não enfrentaria acusações até segunda-feira. Ele tentou falar com seu advogado, mas sua esposa já o havia precedido. Voltando ao pronto-socorro, visitei minha futura ex-esposa. Ela não estava bem e parecia visivelmente aflita. Quando me notou, tentou sorrir, mas, ao ver minha expressão, recuou. Então, Caroline, há quanto tempo isso está acontecendo? Ela tremeu, com lágrimas brotando em seus olhos. Não era para ser algo sério, apenas um breve caso. Eu não pretendia que... Ah, vamos, Caroline. Eu avancei em direção a ela, parando bem perto do seu rosto. Judith não é meu, Júnior não é meu, e Marissa não é minha. São 17 anos. Estamos casados há 17 anos. Faça as contas, droga. Você deveria ser um dos melhores vendedores. Por quê, Caroline? Por quê? Por quê? Suas lágrimas rapidamente se transformaram em um sorriso enquanto ela enxugava os olhos. Porque eu posso. Você é a detetive. Descubra. Eu posso ter qualquer homem que eu quiser. E você não tem noção. Olhei para minha futura ex-esposa, sentindo uma parte de mim murchar. Meus olhos a perfuraram, transmitindo um distanciamento gelado. Diante de mim, ela parecia envelhecer séculos, sua presença encolhendo. Oh, Deus, o que há de errado comigo? Guiando-a gentilmente pelo braço, eu a escoltei até o carro. Acomodando-a no banco do passageiro, deslizei para trás do volante e dirigi até a casa dos pais dela. Ela olhou fixamente para fora da janela até chegarmos, sua voz quebrando o silêncio. O que estamos fazendo aqui? Quero ir para casa. As pessoas do inferno querem água gelada, retruquei bruscamente. Saí do carro, ajudei-a a sair e a guiei até a porta da frente. Apertei a campainha e, quando ela abriu, o pai dela estava lá. Frank, eu disse. Sua filha precisa ficar aqui por um tempo. Voltarei amanhã para explicar. Ela acabou de sair do pronto-socorro. Por favor, cuide dela. Ele olhou para mim incrédulo. Eu me virei e fui embora. Desliguei meu telefone e fui para casa. Entrando, encontrei meus filhos me encarando. Onde está a mamãe? Ela está com seus avós. Ela vai ficar lá por um tempo. Eu os informei sobre a situação, deixando de fora os detalhes horríveis. Depois de algumas lágrimas e fungadas, eles aceitaram, entendendo minhas ações, mas intrigados com as dela. Bem-vindos ao clube, pensei. Coletei os relatórios, fitas, fotos, relatórios de investigadores particulares e recibos referentes a ela. Organizei tudo em 4 pacotes, excluindo apenas os resultados de DNA. Após contatar o advogado, iniciei o processo de divórcio e solicitei uma ordem de restrição citando o boletim de ocorrência e o kit de abuso sexual. Forneci os resultados de DNA ao advogado separadamente, depois dirigi até a casa do indivíduo envolvido e falei com sua esposa, Lorna. Pedi desculpas pela perturbação, e ela se solidarizou comigo em relação à situação.
Entreguei a ela o pacote de documentos e a aconselhei a utilizar o que achasse útil. Ela pareceu hesitante, mas me agradeceu mesmo assim. Parti e fui para casa. No caminho, fiz uma parada na casa do meu sogro, entregando um dos pacotes para meu futuro ex-sogro. Sua filha está em uma situação difícil. Ela precisa de ajuda profissional, eu disse a ele antes de sair. Então, eu dirigi de volta para casa. No dia seguinte, fomos à igreja e depois fomos ao Dennis para tomar café da manhã. Fiquei com meu telefone desligado o dia e a noite inteiros. Segunda-feira de manhã, fui trabalhar e aprendi o cronograma de acusação do indivíduo que desprezo. Compareci à sessão do tribunal e suportei os procedimentos. Seu advogado tentou argumentar intimidade consensual e negou quaisquer alegações de abuso. As declarações das duas mulheres da festa foram apresentadas. Embora a juíza parecesse cética, ela rejeitou as acusações com preconceito, permitindo uma nova acusação se as circunstâncias mudassem. Quando ele me notou, ele sorriu, mas sua expressão mudou rapidamente quando ele foi intimado com documentos legais em sua saída, incluindo uma ordem de restrição, cortesia de quem quer que sua esposa tivesse contratado. Quando saí, não consegui deixar de sorrir de volta. Ainda não estava totalmente acomodado. Quando cheguei em casa, levei as cópias do kit de abuso, o boletim de ocorrência e a análise de DNA do kit. Você consegue adivinhar quem era o pai biológico da minha filha? Enquanto eu falava com meu advogado ao telefone, alguém bateu na minha porta da frente. Só uma pessoa que eu conheço bate em vez de tocar a campainha. Fiel à tradição, era meu atual cunhado. Anthony era o irmão mais velho de Caroline, apenas 3 anos mais velho. Ele tinha sua própria empresa de construção e havia rumores sobre seus laços com a máfia. Seu filho teve alguns problemas com drogas um tempo atrás e eu usei minha influência, principalmente legítima, para ajudá-lo. Depois de colocá-lo em um programa e ficar limpo, ele agora está em seu 3º ano de seminário e indo bem. É seguro dizer que eu era seu tio favorito por casamento, então essa visita provavelmente não foi apenas uma visita social. Tony passou por mim, cumprimentou meus filhos que o adoravam junto com sua esposa Teresa e seus 3 filhos. Depois de se libertar dos abraços, ele se virou para mim e disse, vamos conversar na varanda dos fundos. Nós pisamos na varanda dos fundos e ele se virou para mim perguntando, o que está acontecendo? Caroline está um caco na casa da mamãe e do papai e o papai está furioso. Ela te explicou alguma coisa? Você a expulsou. Então ela ficou evasiva e se recusou a falar. Isso foi logo depois que o pai a confrontou com as evidências que você deu a ele. O que está acontecendo? Você viu alguma das descobertas do pai? Ele não permitiu. Exalando pesadamente, expliquei, sua irmã está me traindo há 17 anos. Nenhum dos meus filhos é biologicamente meu. Ela esteve com outros e eu nem sei quem é o verdadeiro pai de Marissa ou Júnior. Ela provavelmente também não. O pai de Judith é seu chefe atual, Arthur Dash. Além disso, ela tem gonorreia e está grávida, mas não do meu filho. Seu pai sabe tudo o que eu sei, exceto o kit de abuso e o boletim de ocorrência, mas meu advogado tem isso. A ação legal está em andamento e ela será intimada esta semana. Ele se jogou em uma cadeira, sua expressão era de devastação enquanto olhava para mim. Nenhuma chance? De quê? Você teria? Não, eu entendo. Eles retiraram as acusações contra o idiota, é assim que eu o chamo. E ele foi intimado pela esposa, que tem tudo o que seu pai tem, graças a mim. Não queria ser duro com seus pais, Tony, mas com a atitude atual da sua irmã, não queria que eles fossem mal informados. Ela realmente precisa de ajuda profissional. Eu entendo. Só um pouco chocante, só isso. Me conte sobre isso. Nós conversamos um pouco, então ele se levantou para ir embora. Então qual é o plano com o idiota? Ele perguntou. Não tenho certeza. Qualquer coisa que eu fizer vai sair pela culatra para mim. Eu sei o que quero fazer, mas sem ofensa, ela não vale a pena ir para a cadeia por isso. Ele me olhou direto nos olhos e disse, não se preocupe, eu cuido disso. Vocês ainda são da família. Não vai refletir em você.
Não vou machucar minha irmã, mas ele vai ter o que merece. Isso vai resolver as contas, irmão. Tony, não faça isso, eu implorei. Fazer o quê? Ele retrucou, então se virou e saiu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Então minha esposa foi levada para a casa dos pais dela na quinta-feira. Ela desmaiou e teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro. Ela ficou no hospital por cerca de uma semana antes de retornar para a casa dos pais. O pai dela se aproximou de mim, perguntando se havia alguma maneira de nos reconciliarmos. Você não viu o que eu te dei? Ele perguntou. Sim, mas claramente ela cometeu um erro. Um erro? Eu gritei. Arranhar o carro foi um erro. Esquecer de depositar um cheque foi um erro. Ter um caso por 17 anos, engravidar de outro homem, passar o filho dele como seu e negar intimidade ao seu marido não foi um erro. Fiquei aliviado que as crianças estavam no acampamento diurno quando explodi com o avô delas. Depois de me acalmar, instruí-o a fazê-la assinar os papéis. Eu tinha terminado com ela. Ele estava descontente com nós dois. Que azar! Algo intrigante aconteceu. Ela foi intimada há cerca de 312 semanas. 3 semanas depois, seu marido desapareceu. Ele perdeu sua consulta com o advogado deles. Descobriu-se que ela era a principal proprietária da Dash Realty para fins fiscais. Consequentemente, ela não estava muito preocupada e ajustou seu processo para refletir o abandono. O processo de divórcio continuou, mas agora se estenderia por mais de um ano. Caroline estava grávida de 2 meses, então tivemos que esperar mais 7 meses para encerrar tudo. Então esperamos. Com o passar do tempo, seu advogado tentou renegociar o acordo, alegando que ela merecia mais. Eu propus deixá-la ficar com a casa e oferecer um acordo de 10%. Ela manteve seu 401k em nossa conta poupança. Os direitos de visita eram limitados a um fim de semana a cada 2 meses na casa dos pais dela, sem a presença de quaisquer outros companheiros, homens ou mulheres, exceto Marisa, a quem ela se recusava a ver. O advogado dela se opôs a quase todos os termos. Eu instruí meu advogado a marcar uma reunião. Cheguei ao escritório do meu advogado meia hora mais cedo, inseri um DVD em seu projetor, peguei uma xícara de café e sentei. Quando ela e seu advogado chegaram, ele se apresentou e Caroline estendeu a mão. Eu reconheço você. Não há necessidade de apresentações. O advogado dela sugeriu manter a civilidade e um olhar severo, fazendo-o vacilar. Eles começaram a negociar. 4 horas depois, não tinham feito nenhum progresso. Vetei vários pontos e até mesmo retratei alguns. Então ela explodiu, acusando-me de ser irracional. Foi quando soltei a bomba. Certo, responda uma pergunta com sinceridade e talvez eu reconsidere. Apertei play no DVD player. A filmagem mostrou Caroline e o idiota saindo do Holiday Inn, capturados pela câmera do painel do meu carro de polícia. Ela não tinha visto antes e não sabia da existência dele. O vídeo tocou até o momento em que ela produziu a calcinha de renda azul. Pausei e me virei para ela. Seu rosto ficou sem cor, boca aberta. Em uma reunião, hein, Caroline? Então, onde estão as calcinhas de aniversário, minha querida esposa? Hein? Onde diabos elas estão? Se você não assinar como está, iremos ao tribunal e tudo se tornará público. Assine. Ela começou a chorar, pegou uma caneta e assinou tudo. O advogado dela ficou atordoado quando ela pegou a bolsa, levantou-se e sua bolsa estourou. Ela gritou. Chamamos uma ambulância e a levamos às pressas para o hospital. Eu me certifiquei de que meu nome não estava na certidão de nascimento. Ela deu à luz um 6LEB70Z. Menino. Meu advogado exigiu um teste de DNA e, vejam só, não era meu. Não só isso, não era do outro cara também. Ela estava traindo o amante. O divórcio foi finalizado e eu finalmente fui liberado. De repente, virei uma mercadoria quente na cena de namoro. Minha filha até me chamou de gostoso. Meu filho me avisou para tomar cuidado, senão eu poderia ser emboscado. Piscadela. Piscadela.
Visitei meu cunhado e tomamos algumas cervejas. Por fim, perguntei sobre o outro cara. Quem? Ele respondeu, levantando uma sobrancelha. Não importa, respondi. Saí em alguns encontros, mas meu coração não estava nisso. Aproximadamente 2 anos depois, Tony e Teresa organizaram um churrasco, estendendo convites a todos, até mesmo a minha ex-esposa. Enquanto as crianças mantinham distância dela e do cavalheiro com quem ela chegou, seu filho pequeno provou ser bem charmoso, ganhando a adoração das minhas filhas. Enquanto isso, minha filha de 18 anos trouxe seu próprio companheiro que, na minha opinião, passou no teste, embora eu não ousasse admitir isso para ela. O homem que acompanhava minha ex-esposa parecia não conseguir tirar os olhos da minha filha, uma situação que observei, mas optei por não intervir para não envergonhá-la. No entanto, enquanto ele se aproximava dela persistentemente, eu estava prestes a intervir quando seu próprio amigo chegou. O que está acontecendo, querida? Ele perguntou. Não é da sua conta, amigo. Estávamos no meio de uma conversa, ela retrucou. Ah, me desculpe, ele respondeu. Eu só estava tentando te proteger de se machucar. A mão dele começou a se aproximar, levando-a a exigir firmemente, tire suas mãos de mim. Antes de rapidamente incapacitá-lo com um soco e uma manobra hábil que resultou em seu polegar quebrado, provocando gritos que atraíram a atenção de todos. Eu não sigo os padrões da minha mãe, babaca, ela disse. Seu namorado não conseguiu deixar de sorrir. Essa é minha garota, eu a encorajei mentalmente. Vendo a altercação, sua mãe correu até ela gritando, o que você fez? Meu cunhado, que testemunhou todo o incidente, interveio e aconselhou. Acho que vocês dois deveriam ir embora. Depois que os convidados deixaram a festa, a atmosfera se acalmou. Então, uma nova chegada apareceu. Minha cunhada correu e abraçou uma morena deslumbrante, de cerca de 1,75 m, com uma figura pequena e pernas que pareciam não ter fim. Ela tinha um rosto charmoso de garota da porta ao lado, com olhos castanhos salpicados de dourado. Ela era de tirar o fôlego, pelo menos na minha opinião. Meu filho veio e me cutucou nas costelas de brincadeira. Mantenha os olhos para si mesmo, velho, ele provocou. Do que você está falando? Eu respondi. Então minha cunhada trouxe a adorável senhora e a apresentou. Curte, conheça minha irmã, Angelina O'Malley. Ah, não. Todas as boas já foram escolhidas, lamentei internamente. Ela tinha se mudado recentemente, tinha um filho de 10 anos e era uma advogada começando de novo após a morte do marido no Afeganistão. Teresa olhou nos meus olhos e disse, eu contei a ela tudo sobre você. Talvez vocês dois possam ajudar um ao outro. Ange olhou para mim e disse, podemos tentar. Engula.
Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O maior medo para mim é ser enganado novamente, encarar uma esposa infiel novamente. Depois de um casamento fracassado, fiquei com medo de começar um relacionamento por um longo tempo. E então parece que encontrei aquela com quem quero viver minha vida. Mas depois de um tempo, percebo sinais de traição. E me sinto desconfortável. Já passei por isso antes e prometi a mim mesmo que não aconteceria de novo. Deveria ter seguido meu próprio conselho. Mas, desta vez, não estou desembolsando $3.000 para um investigador particular personalizar e reunir evidências. Desta vez, estou simplesmente preenchendo papelada e economizando dinheiro. Minha ex-esposa, Lucy, soltou a bomba depois de 6 anos, dizendo que não estava feliz com a nossa vida. Aparentemente, eu trabalhava demais, nunca íamos a lugar nenhum, e ela estava morrendo de tédio. Talvez se eu não tivesse contratado alguém para limpar a casa semanalmente e a levado para jantar 3 vezes por semana, ela não estaria tão entediada. Mas essa é uma outra história. De acordo com Lucy, as coisas estavam indo ladeira abaixo por um tempo, mas eu estava muito cego pelo amor ou muito ingênuo para ver então, reduzi minhas horas e tentei ser o marido perfeito. Ou pelo menos, foi o que pensei. Sinto que toda mulher infiel segue o mesmo manual. Começa com pequenas críticas, depois se transforma em argumentos. Eventualmente, há uma mudança completa. A comunicação diminui e as conversas se tornam superficiais. A vida de cama antes vibrante está gradualmente desaparecendo de algumas vezes por semana para talvez uma vez, e mesmo assim parece sem vida. Você suporta isso, se desculpando por coisas pelas quais nem é responsável, esperando por melhorias. Mas nunca é bem a mesma coisa. Eventualmente, você é levado a considerar o pior e recorre a contratar alguém para confirmar a fidelidade do seu parceiro. Em menos de 15 dias, você percebe que sua esposa parou até mesmo de entreter a ideia de intimidade, usando-a como um meio de afirmar domínio. Você contempla o uísque de 12 anos no armário de bebidas, mas descarta o pensamento, reservando-o para o momento em que ela não faça mais parte de sua vida. Outra quantia pesada vai para David, um advogado insensível, e os documentos legais são enviados. Você agradece silenciosamente ao seu falecido pai por insistir em um acordo pré-nupcial, grato que sua noiva, antes confiante, o tenha assinado de bom grado, presumivelmente quando ela ainda estava apaixonada por você. Ela serviu enquanto frequentava a aula de Pilatos. Da lateral, você observa enquanto o garçom se aproxima confirmando sua identidade como Sr. Stephen Moore antes de entregar a ela um envelope considerável, notificando-a sobre os procedimentos legais. A expressão no rosto dela naquele momento é algo que você gostaria de poder testemunhar. No entanto, está feito, ou será finalizado em alguns meses. Agi de forma justa, conforme estipulado no acordo pré-nupcial. Ao